Obrigado por esse momento. Agora já pedimos pela mensagem. Que hora vamos apresentar, Pai, vivendo o novo de Deus, o teu novo, Pai. Nos ajuda a compreender o que o Senhor colocou no meu coração, para que assim possa a morte de Moisés, ele foi o sucessor, o Josué que lutou lá em Jericó. Quem não viu essa música quando criança, vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão, né, ruirão. Então suba o monte devagar, já cantei tanto essa música, que o Senhor vai guerrear, cerque o muro para mim, pois Jericó chegou. O filme, me lembro das mãos que dizia, vem, né, vem com Josué lutar em Jericó. Josué é realmente um personagem, homem de Deus, perseverante. Ele, Caleb, servo de Moisés, é conhecido também, um homem humilde que fez a obra do Senhor. Eu me lembro que meu primeiro sermão biográfico, em 1990, alguma coisa, 95, 96, no seminário, foi com Josué. Meu primeiro sermão biográfico. Tinha todos os seminaristas, na época, estudando teologia, fazer um sermão biográfico. E eu escolhi Josué. Vem com Josué lutar em Jericó. Tenho uma grande admiração por esse servo do Senhor. Mas vamos ver o que aconteceu com Josué com 110 anos. Imagina só, 110 anos, acabando o ministério dele, Josué se despede do povo no capítulo 24, versículo 1. Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus chefes e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente os pais de vocês, incluindo Tera, pai de Abraão, e Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Eu, porém, trouxe Abraão, o pai de vocês, do outro lado do rio, e fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei como propriedade as montanhas de Sié. Mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e castiguei o Egito com o que fiz ali. E depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus pais do Egito, vocês chegaram até o mar. Os egípcios perseguiram os pais de vocês com os carros de guerra e cavaleiro até o mar vermelho. Os pais de vocês clamaram, pôs escuridão entre vocês e os egípcios. Trouxe o mar sobre eles, e o mar os encobriu. E vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz no Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Versículo 8, a igreja pode ler comigo, vamos lá? Então o rei de Moabe, Balaque, filho de Zipó, se levantou e lutou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que os amaldiçoassem. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de abençoar vocês. E assim eu os livrei das mãos de Balaque. Verso 11, a igreja. Enviei vespões adiante de vocês, que os expulsasse de diante de vocês, bem como os 2 reis dos amorreus, e não foram as espadas, nem os arcos de vocês que fizeram isso. A igreja.
Todos nós, vamos lá. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam. Mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Verso 16, toda a igreja? Então o povo respondeu: obrigado, meu Deus, mais uma vez, pela tua palavra. Ajuda-nos na compreensão, Deus, e entender como viver esse novo momento, ó Pai. A história de Israel, Deus, é uma história muito forte, de muitos ensinamentos e aprendizado. Mas também, Deus, história de rebeldia, de desobediência. Mas queremos, de fato, ó Pai, viver o teu novo, obedecendo a tua voz. Ajuda-nos nesse primeiro sermão pela manhã e que possamos entender a tua chamada. Não viver apenas o ano novo, mas viver o novo que o Senhor quer para a nossa vida. Em nome de Jesus. Vamos dizer amém? Meus amados irmãos, está aí dentro de uma história muito interessante. Josué 24 marca o clímax da liderança de Josué e a renovação da aliança entre Israel e Deus. Neste capítulo 24, Josué reúne todas as tribos de Siquém para um discurso final, um desafio crucial: escolher a quem servir. Ele recapitula a idolatria dos povos que habitavam naquela terra. E a gente pode fazer uma breve interpretação no versículo capítulo 24. É um chamado à decisão e à fidelidade. Josué não impõe sua vontade ao povo, mas confronta com a necessidade de escolher a quem servir. A declaração de Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é um exemplo poderoso de liderança, com compromisso pessoal com Deus. A resposta do povo: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos outro Deus. Demonstra um desejo sincero de permanecer fiel à aliança. No entanto, Josué adverte sobre a seriedade do compromisso, reconhecendo a inclinação humana para o pecado e para a idolatria. No verso 19 a 20. Teologicamente, o capítulo ressalta a soberania de Deus na história de Israel e a importância da resposta humana à sua graça. Deus não apenas libertou Israel do Egito, não apenas lhe deu uma terra prometida, mas também o chamou para um relacionamento baseado na obediência. Tudo é uma questão de obediência. Então, meus irmãos, a fidelidade de Deus não é apenas uma questão de palavras, mas de ações de um coração totalmente dedicado a Ele. Como cristãos, somos chamados também a seguir o exemplo de Josué, declarando a nossa fidelidade a Deus e influenciando os outros a fazerem o mesmo. Fiz questão de ler esse contexto, o significado desse tratado de Josué, quando também ele está se despedindo do povo, a sua idade avançada. Irmãos, o povo que andaram com Moisés, é verdade que aquela geração, muitos morreram no deserto, mas os filhos viram os sinais, viram tudo que Deus fez. Além de abrir o Mar Vermelho, eles também com Josué viram o Jordão sendo passado com pés enxutos. O povo viu todos os milagres de Deus. E Josué, nesse capítulo 24, se irmãos perceber, ele chama o povo para um novo viver em Cristo. Porque apesar de todos os sinais que Deus fizera na presença de todos aquela liderança, eles ainda eram rebeldes. Por isso que Josué insistia na obediência. E a desobediência teria consequências na vida daquele povo. Então, por que eu pensei vivendo o novo de Deus? Porque muitas vezes nós estamos acostumados a estar dentro de igreja, como aquele povo estava acostumado a ver Deus fazer milagres, maravilhas, mas continuava com o mesmo comportamento. Entrava um novo período agora na vida de Josué.
Josué estava terminando a sua jornada. Ele viu Moisés terminando a dele. E agora com 110 anos, Josué agora está passando o cajado e está chamando o povo para abrir os olhos à nova realidade e obedecer a Deus. O fim da jornada. A gente vê aí o fim da jornada de Josué, mas que continua. A gente percebe na nossa igreja, alguns de nós vai chegar ao final, mas a obra não para, continua. Alguns irmãos que a gente lembra, que trabalharam aqui na igreja, fizeram um grande trabalho, mas partiu. E aqui nesse texto, Josué reúne o povo lá em Siquém e os desafia a uma decisão crucial na sua vida. Não apenas com palavras, mas vidas transformadas diante de Deus. Servir ao Senhor de todo o coração. Servir ao Senhor implicaria no abandono dos deuses, do paganismo, do que o povo vivia. Muita gente diz que serve a Deus, mas não toma uma decisão de fidelidade. Eu escutava hoje um líder religioso pregando, e ele dizia que muita gente faz declaração todo dia que ama a Deus, mas não vive esse amor. Não procura ter um relacionamento com Deus, não busca fazer a sua vontade. E é justamente isso. Tem que abandonar o passado, os deuses do passado. Esse momento marca um novo concerto. Se você observar, aqui falando renovação de uma nova aliança, é um novo concerto, é um recomeço com Deus. E se eu disser aos irmãos que muitos conhecidos nossos não tiveram o privilégio de ter esse recomeço? É um ano que está começando, é o primeiro domingo. É um recomeço e a gente tem um desafio, ou mudar, ou permanecer o mesmo crente que a gente foi em 2025. Achando que está tudo bem e talvez continuar com a mesma vidinha, sem realmente ter mudanças significativas na sua vida e sem também bênção. E aqui o texto diz que era um recomeço. Assim como Israel, também a IEBT, todos nós somos chamados a viver o novo que Deus oferece. Deus está oferecendo um novo amanhecer em nossas vidas, uma nova oportunidade. A gente pode continuar do mesmo jeito ou mudar. Esse novo de Deus, você vai deixar o seu lugar, quem sabe, sua zona de conforto e vai agora participar deste relacionamento com Deus. E Josué, ele chama a atenção porque ele conhecia o povo. E sabia, aliás, Josué foi de uma equipe de 12. Apenas ele e Caleb confiou no Senhor, perseverou. Os outros 10 eram líderes, mas não quiseram seguir ao Senhor. Então, meus irmãos, assim como Israel, nós somos chamados a viver esse novo de Deus. A partir de hoje, guarda essa palavra no seu coração, não apenas como uma experiência passageira, mas como um compromisso, eu vou usar uma expressão aqui, radical. Sirva a Deus com amor, com alegria e faça a obra dele com paixão. Não é? Então ele diz aqui, ó, não apenas uma experiência passageira, mas um compromisso radical. No capítulo 24 de Josué, ele nos ensina que o novo de Deus começa com a escolha consciente e se sustenta pelas nossas práticas. Eu pensei em pelo menos 5 pontos para pensar sobre esse texto, que é uma mensagem muito rica, irmãos. Versículo por versículo, a gente vai aprender muito. E a inconstância do povo. E eu fico pensando, será que nosso povo também hoje é inconstante? Quantos estão em casa hoje, podendo estar aqui na igreja, mas fizeram a opção de estar em casa. Outros não vieram porque não puderam, estão hospitados, estão em outra situação. Mas alguns não vieram porque não quiseram vir. Apesar da gente escutar tantas mensagens. Um desabafo da nossa irmã Cleide. Semana passada ela dizia, como eu queria estar na igreja, pastor. Nesse culto final de ano. Até Paulo pensou isso, se ele tiver uma melhorazinha, ele quer ir, mas ele quer que o senhor coloque uma cama. O senhor colocaria uma cama? Eu disse, coloca uma cama. Irmão, já pensou uma pessoa que quer vir para a igreja para ficar deitado? Não é porque é melhor estar deitado, é porque quer estar na casa de Deus. Já não pode estar em pé, já não pode estar sentado. E ele queria ficar no lugar. Eu pensei, qual lugar? Conversei com o pastor Abisaí, a gente coloca aqui na frente, a gente coloca ali, qual lugar? Mas infelizmente, vômito e muita coisa, ele não pôde vir. Mas ele estava querendo estar aqui na casa do Senhor. Então, veja que o novo de Deus vai implicar algumas atitudes nossas. Em primeiro lugar, escolha. A decisão que inicia o novo é escolher uma atitude. Olha o que ele diz no capítulo 24, verso 15. Escolha a quem irão servir. Josué chama a atenção. Escolha, irmão. Escolha o que é que vocês querem da vida. Escolha se vocês querem realmente ser fiéis ao Senhor ou permanecer com a infidelidade, ou permanecer na idolatria,
ou permanecer no pecado, ou tantas coisas que a gente às vezes sabe que está errado. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o certo e não faz, comete pecado. E você sabe, você não precisa dar opinião de ninguém, porque o Espírito Santo de Deus fala para a gente o que é certo e o que não é certo. A gente muitas vezes toma decisão pelo erro, talvez influenciado por alguém. Mas Deus quer que a gente influencie. Esse ano você não vai ser Maria vai com as outras, você vai dizer, Deus quer assim, é desse jeito que eu vou fazer. Eu não aceito desse jeito, porque Deus é fiel na minha vida. Eu e minha casa é uma decisão, serviremos ao Senhor. Mas Josué diz assim àquele povo, escolha quem servir. O novo de Deus não é imposto, é proposto. Não é imposição, mas é uma proposta. Você quer servir ao Senhor? Ele pergunta, Josué coloca o ponto diante de uma alternativa. Os deuses da Mesopotâmia, vocês querem servir o passado? Naquelas práticas que você fazia? E tanta coisa que a gente pode pensar, o que é que a gente fazia no passado e hoje não é para fazer mais? Mas hoje parece que a gente tem um jeitinho brasileiro de fazer. E eles assim, cuidado. Cuidado para vocês não escolher a alternativa dos deuses da Mesopotâmia no passado, ou os deuses de Amon, conformismo. A Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo. Alguém do lado seu pode estar errado, pode ter a patente que for, o cargo que for, mas você sabe o que é certo, e você segue a Jesus. Ele é o que é o certo na nossa vida. Não importa o que alguém diga para você. Vocês querem servir o Deus de Amon? É o Deus que se conforma com tudo, e muitos do povo de Deus entraram com Amon, buscando a riqueza desse mundo. Ou vocês querem servir o Senhor, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. A primeira etapa para o viver o novo, irmãos, é uma decisão pessoal, deliberada. Eu quero. Você tem que decidir amar. Tem que decidir perdoar. Tem que decidir se entregar sua vida ao Senhor, integrar, né? Entregar sua vida ao Senhor. Não há novidade sem rompimento, irmão. Como é que você quer ver o novo de Deus se você não crê nas suas promessas? A Bíblia diz assim, fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vou abrir a janela do céu. Como é que você quer ver a janela do céu sendo aberta se você não é fiel no pouco? Nunca vai ver essas janelas abertas. A janela vai se abrir para aquele que é fiel. Esse ano, 2026, vai ser o ano de porta aberta, de janela aberta. Agora não pense que Deus vai negociar com o pecado. Não negocia com o pecado. Se tiver uma vida, vou usar uma linguagem bem assim, troncha, errada, Deus disse que Deus rejeita. Alguém pode até te apoiar. Cuidado com isso. Tem que andar certo. Aí você vai ver as janelas abertas. Senão você vai ver tantos e tantos sendo abençoado, dando culto e gratidão. A primeira etapa para o viver novo é esse. É tomar uma decisão. Inicia, escolha hoje. Não há nenhuma novidade. Hoje Deus chama eu e você para escolher entre os deuses modernos, como o materialismo, o ego, os vícios emocionais, não é? As nossas redes sociais. Você acha que em 2025 você consultou mais as redes sociais ou a Bíblia? Uma opinião assim, uma sua visão. Você leu mais, você viu mais TikTok que os versículos. Né? Tanta coisa, né, irmão? Não é sério isso aí? Escolha se você quer continuar desse mesmo jeito. A Bíblia abandonada. A Bíblia, talvez 10 minutos, você se acha muita coisa. E você, às vezes, começa a navegar e não tem mais nem tempo de voltar, quando vê a hora passou. Quer continuar com os deuses modernos, da tecnologia? Escolha o materialismo, o ego, os vícios. Ele mesmo diz, a renovação começa quando dizemos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou servir a meu Deus na beleza da sua santidade. Eu vou rejeitar os amorreus. Eu vou rejeitar Amon. Vou rejeitar e vou aceitar Jesus na minha vida. Não vou andar no erro. Eu reconheço que errei, mas Deus me levantou. Eu estou de pé e vou ter um novo de Deus na minha vida. O novo de Deus vai ser diferente, irmãos. Não tem mais ajeitadinho, acabou. É você ver pela fé. Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Do jeito que ele fizer, eu sirvo ao Deus que me ajuda. Eu vou servir ao Senhor. Tudo é com ele. Então, em primeiro lugar, anota isso, uma escolha. Você vai ter que escolher. Nesse primeiro domingo, guarda teu coração. Você vai escolher ou ser fiel ou permanecer na infidelidade, dizendo assim, Deus sabe de tudo. Olha que conversa. Deus sabe que eu faço isso. Abandone os deuses dos amorreus. Não tinha como negociar. Josué diz assim, olha,
O versículo de número, olha o que é que ele diz aqui, no versículo de número, vou chegar lá, daqui a pouco chego lá, mas observe, primeira decisão, o inicial novo você tem que ter uma escolha. Segundo lugar, se você fez uma escolha, irmão, presta atenção, vai ter uma renúncia. Todo mundo que veio já para a igreja deixou alguma coisa para trás hoje. Todo aquele que serve a Jesus deixou alguma coisa para trás. Não sei o que foi que ficou para trás, talvez aquele ventilador gostoso, o ar-condicionado, sei lá, ou a praia, ou alguma coisa, você queria ir, você deixou para trás e veio para cá. Olha o que ele diz aqui, renúncia. Capítulo 24, verso 23. Abandonando os pesos do passado. Renúncia. Se primeiro a gente tem uma escolha, segundo lugar, renúncia. Renunciar para servir. Afaste do Deus estranho. O diácono Nico Araújo mandou para mim uma mensagem, na semana retrasada, uma tradução, esse mesmo texto, deite fora os deuses estranhos, joguem fora. Em nome de Jesus, preste atenção aqui, por favor. Abandone os deuses estranhos. Aí você vai ver o que é estranho. Josué chamou o povo para dizer, abandone tudo que não serve para a tua edificação. Deixa o Deus estranho. É estranho tua igreja estar em escola dominical e tu está em casa, fazendo o quê? É estranho tua igreja estar em missões, evangelismo e tu dormindo. Vai fazer o quê? Irmão, tem alguma coisa que a gente vai ter que deixar. Para servir a Deus tem que ter renúncia. Senão, irmão, você não vai conseguir fazer nunca. Jesus renunciou ao céu, deixou seu trono de glória, veio esse mundo para salvar a mim e você. Aí ele não quer deixar nada. Então, irmão, em primeiro lugar, fala de um chamado, mas segundo, fala de uma renúncia. Afaste dos deuses estranhos. Está no capítulo 24, verso 23. Antes de firmar o concerto, Josué exige que o povo se desfaça da idolatria. Presta atenção. Josué pede que o povo se desfaça dos ídolos que ainda conservavam. Tem pessoas que ainda conservam o pecadozinho do mundo. No mundo você fazia, hoje você não faz mais. Você agora é servo de Deus. Isso se aplica na área que você pensar. Se é coisa do mundo, você não é mais do mundo. Então ele diz aqui, ó, deixe. Você vai se desfazer de tudo que ainda conservam. O novo de Deus exige desapego. Repete comigo. O novo de Deus exige desapego. Mais uma vez. Tem que deixar. A partir desse domingo, você vai deixar. Aquilo que você sabe que arrastou o ano de 25 todinho, vai deixar. Se você quiser viver um ano novo, um novo de Deus. Se quiser viver esse ano novo com mesmas práticas, então não tem como crescer. Então, desapego. Não podemos viver a novidade de Cristo carregando as amarras do pecado. Não. Deixando todo o pecado, o embaraço que nos cerca, a gente deve correr para Cristo, olhando para Ele. Tem crente, irmãos, que é crente, tem igreja, batizado, mas não anda com Deus. Parece até uma contradição. Não tem vida e intimidade com Deus. Tem que deixar as amarras do pecado, das mágoas, da falta de perdão. Começou o ano sem perdoar, a mesma coisa. Foi falado tanto sobre isso, mas começou o ano sem perdoar, aborrecido, daquela mesma forma, sem entender a chamada de Deus. Não podemos viver essa novidade de vida carregando as amarras do pecado, das mágoas, dos hábitos que nos afastam de Deus. Renunciar é um ato de fé. Repete comigo isso, vamos lá? Renunciar tem que ter, irmão. Pela fé eu vou deixar isso. Pela fé eu vou entregar o que é de Deus. É pela fé. E tem que renunciar. Talvez alguém não vá lhe entender. Mas é um ato de fé. É confiar que o vazio será preenchido por algo superior. A presença do Deus vivo. Ele via isso através da coluna de fogo. Através do maná que caía do céu. Através da água que saía da rocha. Eles viram isso. E por que estavam duvidando de Deus ainda? Deus pode suprir sua necessidade. Sem você recorrer aos deuses estranhos. Aos costumes do mundo. Deus pode fazer isso. É um ato de fé, renunciar. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, tem a chamada, tem a renúncia, tem que ter compromisso. A pior coisa é um crente, ou qualquer área que você vê, sem compromisso. Uma pessoa sem compromisso já está dizendo. Ele diz aqui, ó, o pacto que solidifica a aliança tem que ser movido por compromisso.
Faremos o que o Senhor disser. 24 diz assim: E o povo disse a Josué: Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Vamos fazer do jeito que o Senhor está dizendo. E Josué tem certeza, Deus é zeloso. Ele não vai aceitar a tua vida de pecado. Por isso tem gente que não cresce, não desenvolve. E aqui ele diz o seguinte, ó: compromisso. A resposta do povo não é apenas emocional, deve ser um juramento solene. Josué registra esse compromisso num concerto no verso 25 que eu queria ler para a igreja. Assim, naquele dia, fez Josué uma aliança com o povo e lhe deu estatuto e juízo lá em Siquém. As coisas de Deus, irmãos, não pode ser feita de todo jeito. Tem que ter compromisso. Eu vi ali a irmã Poliana falando para as crianças ler Bíblia. Tem que ter compromisso com a palavra, compromisso com a oração. A última torre do ano, a gente falou sobre isso. Mais Bíblia, mais oração, mais perdão. Tem pessoas que insistem em estar no pecado. Pois eu vou dizer uma coisa a você. E fique gravado, pode gravar, não se chateie comigo não. Você vai continuar do mesmo jeito que começou. Não vai crescer nada. Vai ser a mesma história na tua vida, porque verdadeiramente você não abandonou os pecados ainda. Vale para mim, vale para você. A palavra de Deus está falando, se continuar do jeito que está, vai continuar também a vidinha do mesmo jeito que está acontecendo. Sem unção, sem graça e sem vitória. Faremos o que o Senhor disser. A resposta é agora um juramento solene. E Josué resiste a esse compromisso como concerto. Lembrando que a aliança de Deus é séria, irmãos. Exige fidelidade. Não apenas bater o ponto no matinal ou no domingo eu venho todo dia. E a tua vida com Deus? Não adianta ir para a igreja e fazer tudo errado. E não vai ter moral nunca para o filho, nem para a mulher, nem para ninguém. Porque você está errado. E quer continuar no erro. Não vai ter sinais nem prodígio o ano inteiro na minha casa e na tua. A gente continuar no pecado. Compromisso. Na oração, na obediência, na palavra, na comunhão. Compromisso é uma ponte entre a intenção e a ação. Querer uma coisa, fazer outra. Faça, comece. Ah, irmão, não adianta conhecer tanta coisa se você não põe em prática nada do que você conhece. Não cresce, não vai ter. Se não tiver compromisso, não vai ter crescimento. Escolha. Você tem uma decisão nesse primeiro domingo tomar, assim, eu quero mudar. Tem coisa na minha vida, eu não consigo, me ajuda a mudar. Segundo, renúncia. Vai sofrer, mas vai abandonar. Alguém vai te estranhar, vai levar prejuízo, mas você continua assim, mesmo no prejuízo, você vai. Porque é uma decisão sua. Está lá no capítulo, no Salmo 15. Mesmo se você perder, mas você sabe que está certo, você vai com Jesus, Ele vai te dar vitória lá na frente. Cuidado com vantagem. Renúncia. Tem que renunciar para servir. Compromisso, o pacto, que a aliança está fazendo, você tem que ser, sabe, irmão, não na frente de alguém, para alguém te ver que tu é esforçado. É diante de Deus, igreja. Ei, não fica pensando, postando coisa grande na frente do homem, não. É na frente de Deus. Davi, quando foi escolhido, ele estava do outro lado da madrada, estava do outro lado da montanha, na casa dele, de Jessé, só estavam os irmãos dele. Mas Deus não se impressiona com tamanho, nem com estatura, nem com posição. Deus mandou buscar o seu ungido, estava do outro lado, porque ele era fiel a Deus. Tem gente que fica fazendo média para pastor, para chefe, não sei o quê. Faça média para Jesus que você vai ver. Aí você vai ver Deus te buscar do outro lado. Eu quero você aqui, ó. E te coloca na posição que Ele quer. Já o homem promete e nunca tu chega. Você quer um 2026 diferente mesmo? Comece a santificar-se. Que amanhã deve fazer maravilha no teu meio. Se continuar com a mesma vidinha, vai ser o ano de peleja e sem vitória. O novo de Deus é diferente, irmão. O novo de Deus. Compromisso. Em quarto lugar. O povo disse a José, faremos o que o Senhor disser, mas faça o que Deus disser. O que eu estou dizendo não. Eu sou apenas, faço o que Deus mandar. Quarto lugar.
testemunho. No versículo 20, capítulo 24, 26, diz assim, 24, 26. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus e pegou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Versículo 27, igreja. Comigo todo mundo lava lá? Todo mundo 27? Então Josué disse a todo o povo: pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Pode mentir para mim. Minta para o pastor. Engane. Você não vai ter... Deus vai tratar com você de uma forma... Agora, irmão, mentir para Deus. Ananias e Safira, quando entraram naquela oferta. Você lembra da história? Em Atos capítulo 5. Mentiram para quem? Para o Espírito Santo. Tem gente com mentira, com o Espírito Santo, vivendo uma vida de aparência falsa. Vai cair no meio da congregação. No meio da congregação vai cair. Porque nunca foi verdadeiro, vive com falsidade. Quer viver o novo de Deus? Tira a capa. Essa capa vai cair, irmão. É paz do Senhor, é glória a Deus, mas tem uma vida só o sangue. Não cresce, não desenvolve, não é fiel. Na rua anda quase nua ou nu. Tem a roupa da igreja e a roupa do mundo. Cuidado com isso. Vive com práticas do mundo, em jogo de azar e tantas coisas. Cuidado com isso. Que minha sorte é Deus. Deus é a tua sorte e a minha sorte, diz o Senhor. A pedra que recorda a transformação. Josué tomou uma grande pedra e ergueu, dizendo: esta pedra servirá de testemunho. A pedra era um marco visível da decisão tomada pelo aquele povo. O novo de Deus, irmãos, deve gerar evidências. Eu sou novo de Deus, não estou vendo, não mudou nada, a palavra é a mesma. Não leva desaforo para casa, brigando o tempo todo. Novo de Deus, não é. Você pode estar se adequando ao sistema. Ou você, quando entra nesse portão, veste uma roupa para estar dentro da igreja. Mas lá fora a vida continua sem novidade. Eu tenho que entregar o recado de Deus, que Deus falou no meu coração, a mensagem de Deus. Porque eu quero que a gente tenha o melhor ano da vida da gente. O melhor ano, agora tem que ter sinceridade. Não adianta, irmão Hernandes, dizer que está novo de Deus e em casa tu não anda bem com tua esposa. Te reconcilia. Estou dando um exemplo. Eu com Marisa, viver aqui de mão dada, em casa mó briga. Não adianta. Isso não é novo de Deus, isso é para aparecer dentro dos homens. É uma desunião, é uma desconfiança, é um ciúme terrível. São coisas que Deus não se agrada. E não cresce. E não aumenta o vínculo. É muita coisa que acontece. É mulher que não respeita o seu esposo. E ainda tem prazer de dizer, comigo lá em casa é assim. Ele come na minha mão. Você devia comer na mão de Deus. Cuidado com isso. Você é o sacerdote da sua casa. A pedra era um marco visível. Tomada a decisão. O novo de Deus, igreja, deve gerar evidências. Ah, pastor, estou orando todo dia. Não precisa dizer que você ora todo dia, não. Todo mundo vai ver que você é de oração. Pelos seus atos. Eu leio a Bíblia todo dia. Não precisa dizer a ninguém que você lê todo dia. Todos vão ver pelas tuas atitudes, pelas nossas atitudes que a gente lê Bíblia. Gente que passou o ano todo indiferente às coisas de Deus. Passou o ano todo recebendo, mas nunca devolveu o que é de Deus. Infiel. E a gente quer muita coisa de Deus. E somos infiéis ao Senhor. Cuidado com isso. Talvez você encontre um pastor que, não, aqui tudo bem. Eu já vi tanta heresia que tem aí. Eu faço até promoção de dízimo. É tanta heresia que a gente tem visto, irmão. Tem coisa na Bíblia que não se negocia, inviolável. É palavra de Deus e acabou. Se você crê ou não crê, é palavra de Deus. E precisamos andar com o Senhor. Então aqui, testemunho de uma pedra. Deus vai marcar, Ele quer relacionamento. Esse relacionamento aponta para Cristo. Inspirando outros também a buscarem um novo recomeço. Como uma pessoa na tua casa vai ter um novo se tu não estás novo? É novo só na igreja, em casa é a mesma, sabe, a briga dentro de casa.
Aí o filho olha, todo mundo fala, meu Deus do céu, minha mãe canta tão bonito no coral e é briguenta desse jeito. Meu pai canta tão bem no coral, mas desse jeito, com palavras indecentes. Irmãos, Deus está presente aqui, viu, irmão? Canta tão bonito no vocal, no coral, e a vida lá fora, como é que está? Prega na igreja com uma bênção. E como esse pastor contar com a esposa? Como é a vida dele lá fora? Quem sabe a minha vida e a tua é Jesus, viu, irmão? E vem um novo de Deus aí. O novo de Deus é diferente. Irmãos amados, eu já quero concluir. Uma escolha. A decisão que inicia o novo, você tem que escolher. A renúncia. Escolheu, agora vai ter que abandonar o pecado. Não há jeito. Não há comunhão das trevas com a luz. Compromisso. Você tem que ter compromisso com a aliança com o Senhor. Testemunho, a pedra que recorda a transformação. Josué tomou essa pedra, dizendo, essa pedra vai ser testemunho. Quinto e último lugar, perseverança. Irmãos, não adianta só em janeiro, vou me consagrar, fevereiro, estou na... Né, tinha uma pessoa onde eu trabalhava, trabalhei 35 anos na prefeitura da cidade do Recife. 35 anos, acredito. Me aposentei, pela graça de Deus, por tempo de serviço. 35 anos. Um mês e um dia, eu dei entrada e saí de lá. Podia ficar até 70 anos, eu não quero mais não. Vamos embora. E tinha um bloco chamado lá, O Bagaço. Era um bloco carnaval que a empresa tinha. O Bagaço. O ano todo, rapaz, Senhor, pastor, no culto. Quando chegava perto do bagaço. Aí, quem era funcionário, era do clube lá, que eu pagava, dentista e tal, plano odontológico, aí ganhava uma camisa do bagaço. Aí já vem a irmã, pastor, o senhor vai ganhar a camisa do bagaço, eu sei que o senhor não quer, o senhor na hora queimar. Me dê para mim que minha filha quer. A irmã, assim, irmã, a senhora dirige o culto de oração aqui. Ah, pastor, mas Deus me entende. Eu tenho que relaxar um pouco em fevereiro, vê que negócio, não. Tem gente aí que se ouviu uma pancada de vassourinha, vai pulando, irmão. Só o sangue de Jesus Cristo. E aquelas músicas saudade do passado, fica dançando. Tu não é crente, irmão. Tu é uma nova criatura, irmão. Tu fizesse pacto com Deus, meu irmão. O teu nome está escrito no livro da vida. Você é cidadão do céu. Como é que você quer viver nesse inferno? Pastor, sinto muito, foi a fraqueza, mas vê, irmão. Fraqueza porque não ora, porque não lê a Bíblia, porque não é fiel. E tem crente, irmão, passa o ano todinho dentro de casa, não faz nada. Deus está chamando você para fazer a obra, viu, irmão? Deixa eu terminar aqui sobre esse testemunho, perseverança. Josué despediu o povo e cada um foi para a sua casa. 24, 28. Então Josué despediu o povo. Cada um foi para a sua herança. E depois aí vem a morte. Mas olha o que é que aconteceu. O concerto foi firmado, mas a história continuaria. Após a decisão, veio responsabilidade de permanecer. Atenção, igreja. Você é membro da igreja. Você assumiu um trabalho, um cargo. Ou você é membro, você tem responsabilidade. A responsabilidade continua. A gente não pode deixar a obra. Jesus Cristo disse, na verdade a seara é grande. Já viu isso? Mas poucos são o quê? Os trabalhadores. Eu quero concluir, pastor Abisaí. Viver o novo de Deus não é sobre o momento de êxtase. Que culto abençoado. Que mensagem linda. É depois da mensagem. É depois do culto você viver e dizer não ao pecado. Mas é sobre uma caminhada diária com Deus. A mesma fé que nos levou a escolher Deus deve nos sustentar nas provações até que recebamos a herança. Quem tem a herança de Deus aqui? Deixa eu ver. Você tem promessa de Deus? Então você vai receber. Agora aquele que permanecer fiel até o final. Josué 24. Pode tocar uma mensagem musical aí que eu vou orar. Nos mostra o novo de Deus. Por favor. Não é o novo ano, não. É o novo de Deus. Porque muita gente está no novo ano, mas não está novidade. A vida é a mesma. É o novo de Deus. É um convite para a renovação da aliança. E eu queria pedir que a igreja ficasse em oração. E quem sentiu, está pedindo a Deus uma renovação nessa manhã, vem até aqui que eu quero orar por você. Veja o que é que diz. Você tem que renunciar, tem que fazer uma escolha, tem que renunciar. Você vai ter que ter compromisso, testemunho e perseverança. Não se trata de uma página virada,
mas de uma vida redescoberta pela presença de Deus. Que possamos, como Israel, em Siquém, abandonar os ídolos, firmar nosso pacto com o Senhor e viver cada dia novidade de vida que Ele pode nos oferecer. Paulo diz assim em Coríntios: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, e eis que tudo se fez novo. O novo de Deus na sua vida. Eu queria fazer uma oração por toda a igreja. Vamos cantar a primeira estrofe desse hino aí. Vamos cantar ali desse hino. A igreja pode ficar de pé. Eu perdido pecador. O pecado leva a gente para longe. Me achava sem vigor a perecer. E meu estado, olha, meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Bem forte. Cristo Me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. foi seu poder, o seu querer. O seu Sim, querer ó. Sim, Cristo Salvador. me transformou. A segunda estrofe desse hino só tem essa: minha vida, todo ser, quero me consagrar. Se você nesta manhã tem esse desejo ardente do seu coração: pastor, eu quero me consagrar mais, eu estou precisando de uma ajuda de Deus especial. Não é que você esteja em pecado, é que tem lutas. Queria que você viesse até aqui à frente humildemente, e eu vou orar por você. Segunda estrofe, amiga. Minha vida, vejam. Minha vida todo eu quero me consagrar. Ao seu lado vou viver. O seu amor. Olha, você não é crente? Prega a palavra. A mensagem transmitir aos que perdi. Irmão, você está evangelizando alguém? Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador. Me transformou. A igreja em oração, escute isso. Vocês não poderão servir ao Senhor, porque Ele é santo, Deus zeloso. E Ele não vai perdoar esse seu pecado que vocês têm. Não adianta. Josué está dizendo ao povo: se abandonarem o Senhor, servirem Deus estranho, Ele se voltará contra vocês. Irmãos, você já pensou, tem ideia que é Deus contra mim, contra você? Uma vida de pecado, uma vida fora da obediência. Ele diz o seguinte, ó: e depois Ele destruirá, fará mal a vocês, depois de ter feito bem. Então o povo disse a Josué: não, 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 o que queremos é servir o Senhor. Então disse Josué: vocês são testemunha contra vocês mesmos, que vocês escolheram a Deus para servir. Sim, Josué, nós somos testemunha. E Josué continuou: agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, e se inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. E o povo disse a Josué: ao Senhor serviremos, e só Ele obedeceremos a sua voz. Mais uma vez, irmã Lídia, segunda estrofe. E eu quero dar a oportunidade de Deus falar no meu coração. Você quer fazer esse pacto com Deus? Vem até aqui à frente que a gente vai orar. Minha vida toda. Vai ter um preço, viu? Tem preço. Mas se consagre, persevere. Ao seu lado vou. Pode vir.
o seu amor cantar. A vida cristã não é fácil. Se alguém disse a você, estão lhe enganando. Não é fácil. É luta, é batalha. Todos já fluir a salvação. Amém, pastor Abisaí? Pode vir. Amém. A irmã Tom disse tomar essa decisão. Duas irmãs jovens. Edson, por favor, Marisa, sobe até aqui. Vem para cá, Renata. Vem, Charles, aqui, ó. Porque deixa o pessoal subir aí. Por favor. Isso é uma decisão tão séria, irmão. O crente precisa tomar decisão todo dia. A gente pensa, é naquele dia que você aceitou Jesus. Está começando o ano. E quem sabe você já começou, que você sabe para fazer uma coisa que não está agradando a Deus. É para abandonar, Deus está falando. É para o pastor Samuel, todo mundo aqui, abandonar aquilo que não agrada ao Senhor. Vamos orar nesse momento. Incline sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido, ouvimos a tua palavra, Deus. Uma palavra que fala da renovação da aliança. É um concerto com o teu povo, ó Pai. É o primeiro domingo do ano, ó Pai. É o primeiro mensagem, ó Pai. E o Senhor tratou, Pai, que o Senhor quer que a gente faça uma escolha, tome uma decisão, Pai, para andar contigo em fidelidade e sinceridade, ó Pai. Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meu Deus, e está aqui, Pai, a tua igreja. E quantos, ó Pai, subiram também aqui ao altar, pedindo essa renovação, pedindo força. Porque às vezes, ó Pai, nós não conseguimos. Mas a tua graça é melhor do que a vida, ó Pai. E eu creio que o Senhor vai dar força a IEBT, a liderança IEBT, ao teu povo escolhido, a tua herança, para que sejamos crentes fiéis a ti, ó Pai, obedecendo a tua aliança. Obrigado pela palavra nesta manhã. Obrigado, Deus, por Josué 24, por tantas recomendações, pelo teu amor, pela pedra de testemunho, pela perseverança. Meu Deus, ajuda a tua igreja, Pai, e que tenhamos o ano 2026 cheio de testemunho para a glória do teu nome, ó Pai. E não sejamos crentes carnais, crentes, ó Pai, com vícios, distante do Senhor, mas crentes santificados para a glória do teu nome, ó Pai. E cheio do teu Espírito Santo. Eu oro assim, ó Pai, confiado em Jesus. A nossa única esperança é no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito seja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Feliz ano novo. Um novo ano com Deus.